Abra comigo a Bíblia, livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 em diante. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todas, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ansiedade, um assunto super abordado hoje, gente escrevendo nas mídias, dicas como controlar a ansiedade, enfim, nesse tempo de pandemia, a ansiedade aumentou, muita gente com transtornos de ansiedade, e ansiedade, quando a gente está falando de ansiedade, a gente fala em vários níveis, e tem níveis realmente bastante altos, que são patologias, e a indicação de muitas situações, inclusive, é medicamentosa, por especialistas. Eu quero dizer a você que não tem nenhum pecado em fazer uso dos recursos humanos lícitos que estão à nossa disposição, mas a verdade é que, às vezes, se chegou enfim, ao nível de um problema que não é só emocional, mas se tornou físico, que afetou o equilíbrio neuroquímico do cérebro, certo? E afetou esse órgão. Muitas vezes isso começou pequeno e foi indo. E, enfim, não estou generalizando e dizendo que todos os casos têm a ver com isso. Mas, enfim, a ansiedade tem assaltado a vida de muitas pessoas, e esse não é um problema só da atualidade, é um problema bem antigo e que ele coexiste com o homem desde o seu pecado. Eu só estou retomando algumas coisas aqui da manhã, né? Daí para a gente entrar. Ele coexiste com o homem a partir do seu pecado. O pecado distanciou o homem de Deus. E essa distância do homem do seu Criador o adoece. E gera todo tipo de doença, todo tipo de mal, inclusive a ansiedade. E a ansiedade, eu diria a vocês, baseado nisso, é sobretudo um problema de relacionamento. Problema de relacionamento que começou no relacionamento entre o homem e Deus, esse distanciamento do homem de Deus. E o homem não foi feito para viver longe de Deus. O homem foi feito para ter comunhão com Deus. Deus criou o homem, não havia o pecado, ele ia ao jardim e conversava com o homem na viração do dia, e ele ia andar lá no jardim do Éden. O homem foi feito para isso. Quando isso é rompido, isso causa um mal terrível na vida do homem. Então, o distanciamento de Deus gera doença, gera desequilíbrio, gera problemas, mas a aproximação de Deus gera soluções. Gera soluções. Mas, sim, eu quero afirmar que todo problema, inclusive a ansiedade, é um problema de relacionamento. E um exemplo que eu citei aqui, essa situação do homem e Deus, é mais ou menos como a criança pequena que de repente está lá em algum lugar, no parque, no shopping, na rua, e ela se perde dos pais. E daí ela fica apavorada, ela chora, ela corre para cá, ela corre para lá, e fica... Quando ela encontra o pai,
ela fica junto e ela se acalma. Qual que era o problema? Distanciamento. Quando encontrou, reencontrou, veio a paz. De maneira geral, tem a ver com isso. Mas a palavra de Deus nos dá tanto antídotos contra a ansiedade como remédios. E o remédio só tem efeito se for usado. Antídoto também, e nós estamos falando sobre isso. Mas agora, vamos entrar mais especificamente no que Paulo falou aqui sobre ansiedade. Versículo 6, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. E essa é uma declaração forte, e ela é muito interessante. E ela merece a nossa reflexão e merece com que a gente se aprofunde nela. E não lide com ela de maneira superficial, rasa, não. Ele disse: não andem ou não vivam ansiosos por coisa alguma. Não estejam ansiosos por coisa alguma. Isso não quer dizer que a ansiedade não nos assalte. Isso não quer dizer que nós nunca na vida vamos ter ansiedade que não pode. Não está dizendo aqui que a ansiedade nunca vai nos assaltar, nunca vai acontecer. O que está dizendo aqui é que a gente não deve andar ou viver com ansiedade, viver é esse o sentido que ele está colocando. Andar, estar debaixo de ansiedade, ou seja, isso gera uma patologia, uma doença. Quando se está constantemente ansioso todo o tempo, por tudo, por qualquer coisa, diz: não andem, não vivam com ansiedade. Por quê que ele diz não andem, não vivam? Ele não está dizendo aqui, repito, que ansiedade nunca acontece. Mas quando ele diz não andem, não vivam, é esse não viver. Quando a ansiedade nos assalta, o que a gente tem que fazer? Ou nós vamos viver com ela, ou nós vamos reagir a ela e vencê-la. Agora, quem não reage, quem não aplica os remédios necessários, vai ficar com ela. E daí vai viver com ela, vai andar com ela. Vai ser uma pessoa constantemente ansiosa, que está tensa, que está nervosa, que nunca tem paz e que, quando não se reage a ela, quando não se combate a ansiedade, ela vai ficar lá, ela vai se enraizar e ela começa a fazer parte da vida e do comportamento das pessoas. E elas, então, começam a se carregar cada vez mais disso, a se encher, a ficar cada vez com mais ansiedades. Isso vai se aprofundando, vai se enraizando, vai se apegando. A ansiedade é um sentimento que vai ficar incorporado nela em todo o tempo. Isso vai adoecê-la e isso vai prejudicar essa pessoa em todos os aspectos. Na vida, na saúde, nos relacionamentos. Vai afetá-la no seu comportamento com outras pessoas. Vai afetar a saúde, o estômago,
o sono, baixar a imunidade. Isso tudo é gerado pela ansiedade. As pessoas que fazem a sua terapia com psicólogos, né? E louvado seja Deus, temos bons psicólogos, aqueles, sobretudo os que temem o Senhor, que têm princípios bíblicos, se tornam instrumentos de Deus. Tá, então veja, eu nunca fiz isso, mas eu sei que muito disso é chegar e ficar falando. É alguém te ouvindo. Isso é terapêutico. E dizem que às vezes o psicólogo nem fala nada, mas só ouve. Isso é terapêutico. Gente, se isso acontece com pessoas, com homens, quanto mais quando a gente está com Deus, que é. E que pessoa que Deus é. Quando a gente está com Ele, na presença dEle. Quando a gente ora, quando a gente investe tempo com Ele. Oração é terapêutica, ela proporciona o tratamento, ela leva a cura. E cura inclui ansiedade. Aqui a palavra de Deus, o Espírito de Deus, por meio de Paulo, está ligando, está colocando como remédio para ansiedade a oração. A oração. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13, diz: está alguém, entre vocês há alguém que está sofrendo? Outra versão diz: está alguém entre vós aflito? Que é possível ou aflição ou sofrimento. As duas traduções, elas são possíveis. Mas está alguém sofrendo, aflito, diz que ele ore. Que ele ore. Remédio para aflição, segundo a Bíblia, melhor remédio para aflição é oração. É oração. É o que está aqui na palavra de Deus. Esse é o melhor remédio. E ansiedade gera aflição. E o remédio indicado aqui, um dos remédios, e é um remédio que chega em primeiro lugar ali, é a oração. O remédio é esse. Mas como disse, o remédio só resolve se a gente usar. Não resolve a gente ter um remédio no armário. Tem uma doença, o médico receitou, está lá o remédio no armário. Esse remédio não me ajuda em nada, esse remédio não resolve. Se eu não tomá-lo, eu preciso fazer uso desse remédio, dessa medicação, por assim dizer. Ou tomamos o remédio, ou continuamos com a doença.